A gente entendeu o que travou essa votação, o que as empresas estão questionando, estão demandando. A gente conversa agora com Gustavo Roque, colunista do CNN Infra. Gustavo, seja muito bem-vindo. Sempre um prazer dividir tela com você. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, Vitor, estamos aí na expectativa da aprovação do texto, né, da PL agora à tarde, mas, ao que tudo indica, está tendo muita discussão ainda sobre um ponto específico, que é a criação do comitê, conselho, que pode deliberar sobre as mudanças societárias ou, inclusive, a entrada de investidores em operação. Esse parece ser o tema quente em cima da PL, mas eu vejo outros vários pontos cegos que ontem e anteontem, quando eu conversava com alguns interlocutores, era interessante porque à medida que a gente conversava, alguns pontos apareciam e que um outro, isso eu não tinha prestado atenção, isso realmente estava lá. Então, o que eu entendo é que agora à tarde resolveram escolher qual que é o ponto de incômodo maior que tem na PL, que é a questão do talvez o excesso de poder desse conselho, desse comitê, e que estão tentando fazer os ajustes necessários para ir ainda hoje para a votação, né? Gustavo, eu queria destrinchar um pouquinho mais desses pontos, esse adiamento, Claro. né, do que a gente acompanhou ontem. Foi um pedido das próprias mineradoras, né? A gente viu uma pressão muito significativa do setor. Eu queria entender qual que é a chance de a gente ter um projeto sólido, um projeto que seja bem sucedido, que evidentemente crie um ambiente regulatório robusto, mas que não seja nocivo também de forma tão ostensiva para essas companhias. Eu queria entender qual que é o equilíbrio possível nessa discussão. Vitor, eu acho que essa é uma preocupação que todos têm nesse momento, né? Se você parar para pensar, o deputado Arnaldo Jardim ele apresentou os principais pontos do texto. O texto não chegou a ser apresentado por volta das 19 horas de segunda-feira. Tinha previsão dele ser votado ontem, então durante a apresentação houve algumas manifestações que mostravam um certo desagrado de quem estava participando por não ter acesso ao texto completo. O texto ele foi sair por volta das 21 horas e a gente provavelmente vai entrar em votação com menos de 48 horas para discutir a versão final. O que eu acho também que tem um ponto de atenção, né, é que a todo momento a gente vê, na nossa própria chamada está aqui, né, PL dos minerais críticos, e ao longo do tempo a gente vem tratando isso como PL dos minerais críticos. Depois começou a ser tratado como PL dos minerais críticos e estratégicos. Em alguns momentos a gente vai falar PL das terras raras. Mas é importante a gente entender que esse texto ele está pegando quase toda a cadeia, porque dentro de minerais estratégicos a gente vai ter ali zinco, a gente vai ter o minério de ferro. E ontem, no final do dia, quando eu conversava com alguns produtores de minério de ferro, eu perguntava: vocês estão atentos ao que está sendo discutido? E me parece que passava batido, sabe, Vitor? Então, é muito importante que essa discussão tivesse mais tempo. Eu sei que vai ser difícil em função da pressão com a reunião do presidente Lula com o presidente Trump amanhã, mas eu entendo que nós precisávamos de mais tempo para discutir em cima do texto como um todo, não só a questão do conselho e do comitê, mas outros pontos que mereceriam mais atenção de serem explorados ali. Eu acho que as manifestações que têm ocorrido, elas falam que, de forma geral, estão satisfeitos com o que foi apresentado, mas, quando a gente conversa com alguns interlocutores, tem pontos que ainda soam como ruídos. Vou dar um exemplo aqui, que é o próprio percentual para ser aplicado em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Alguns entendem que isso é quase uma tributação. Então, o que eu estou entendendo de estratégia que está sendo discutido agora à tarde é qual que é o ponto mais crítico que a gente precisa tratar nesse momento. É a questão do conselho, a questão do comitê, então vamos tentar levar isso como destaque, como alguma ação antes da votação. Mas a gente tem questões ali do crédito, do certificado de crédito de baixo carbono, a questão da rastreabilidade, tem outros pontos que precisariam ser mais discutidos, sabe, Vitor? Mas eu acho que, infelizmente, a gente não vai ter tempo e pode ser que aconteça isso que você trouxe na pergunta. Será que nós teremos o melhor instrumento que deveríamos ter para um assunto tão estratégico quanto esse? Para esses aspectos que você traz, existe também aquela discussão acerca de uma tentativa de desenvolver uma indústria de valor agregado maior, né? Não apenas sermos ali um polo exportador de minerais críticos.
O Brasil detém reservas bastante relevantes de alguns desses minerais, caso do nióbio, por exemplo, né, de 98%. E eu queria entender, dada a dinâmica desse mercado, o controle da China, uma regulamentação que forçasse praticamente o investimento aqui, né, de enriquecimento, não apenas a extração e o embarque. Isso seria efetivo do ponto de vista prático, pensando exatamente na premência de minerais que só estão em solo brasileiro ou um acesso mais dificultado a território chinês? Eu queria entender um pouquinho desse contexto. Regulamentar seria, de fato, um caminho para desenvolver o valor agregado dos minerais críticos brasileiros? Respondendo diretamente, na minha visão, não. Eu acho que nós precisamos de uma política industrial que contemple isso e que traga outros elementos para que essa cadeia possa ser desenvolvida. Vou te dar um exemplo de uma ação que a China fez no final do ano passado, de outubro, que os países parceiros que eles têm, que ou importam terras raras deles, ou importam a tecnologia de beneficiamento e agregação de valor, eles estipularam uma lei que ele precisa de uma anuência, esse país parceiro, ele precisa de uma anuência para exportar o produto final que foi desenvolvido a partir das terras raras chinesas ou da tecnologia desenvolvida na China. Então, veja que mesmo fazendo essas parcerias, a gente vai ter discussão de soberania à medida que a gente avançar na cadeia. Isso é um ponto que precisa ser observado. Às vezes a gente fica discutindo a soberania só na fase de extração, mas ela vai avançar à medida que nós tivermos novas parcerias de novos países parceiros. Tem um outro ponto que eu acho também que talvez o texto poderia ter incluído, é que na semana passada teve um relatório publicado, no mês de abril exatamente, pela Challenger Research, e que ele traz 6 eixos de atenção para o Brasil. Ele é um relatório global, que todo mundo tem acesso, mas tem alguns mantras, né, que nós quase repetimos diariamente, e que esse relatório ele desconstrói um pouco e que no parecer final ele não aborda. Vou te dar 2 exemplos. Um deles é que nós falamos da nossa matriz energética, que ela é renovável e que isso é um atrativo muito grande. Só que tem que o relatório, ele concorda com isso, mas ele fala, só tem que a energia não chega na porta da operação, porque nós temos um problema de distribuição, de rede. Então, por mais que a matriz seja renovável, os projetos têm dificuldade de acessar essa energia. O outro, e que aí o próprio PL ele traz isso, é que nós falamos muito da estabilidade e da previsibilidade regulatória. Mas quando a gente traz o aspecto do comitê, do conselho, que vai ter esse poder de veto, eventualmente, de uma mudança societária, que a gente deixa aberto uma tributação sobre uma exportação de um produto derivado de uma extração. Como que isso fica? Então, esse relatório ele desconstrói isso um pouco. Eu acho que o PL ele poderia ter abordado isso, não abordou, entendo, tem outros aspectos que estão sendo feitos ali, mas eu acho que pode ser que nós estejamos com uma visão um pouco míope da abordagem correta para se criar estratégia nessa linha do valor agregado que nós tanto queremos. Gustavo, eu sei que essa discussão ela fica até um pouquinho escanteada, mas eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura fiscal também desse marco legal, porque a gente tem uma perspectiva de regulamentar também a distribuição de royalties, né, o que causa essa disputa, como tudo no Brasil, essa disputa federativa, estados, municípios, a própria União. Eu queria entender se já tem algum tipo de ponto pacífico em relação a essa distribuição de royalties, né, pela produção de minerais críticos. Olha, a distribuição do royalty, eu entendo que ele já está previsto no que é a CEFEM, né? O PL ele não traz uma abordagem nova, o que ele traz ali é alguma coisa relativa a streaming de royalties, mas uma perspectiva muito mais de acordos comerciais. Então, eu entendo que a manutenção da CEFEM para a distribuição dos municípios, ela vai continuar acontecendo e acho que é adequada, é fonte de receita importantíssima para municípios que recebem, em alguns casos, mais de R$ 1 bilhão por ano como receita do município, e isso ajuda muito no desenvolvimento. Alguns estão entendendo, né, aí tem 2 pontos, Vitor. Alguns estão entendendo, pelas conversas que eu tive, que a questão do percentual 0,3 e 0,2, né, ou que vai compor o fundo garantidor da mineração, ou então a questão da pesquisa e desenvolvimento, eles estão vendo isso como uma tributação de uma forma, talvez, meio que subliminar. Agora, tem um outro aspecto também, que ontem, quando eu conversava com algumas pessoas, eu falava, talvez nós não tenhamos prestado atenção nisso,
que é a questão da definição dos minerais críticos e estratégicos a cada 4 anos. Porque você imagina na perspectiva do empreendedor, que ele está construindo o seu business case a partir dos benefícios fiscais que ele vai ter, a partir de alguma inclusão que ele vai ter em algum programa, e no terceiro ano o recurso mineral do qual ele vai trabalhar é despriorizado e deixa de ser categorizado como crítico ou como estratégico. Como que fica essa modelagem? Então, eu acho que, e isso não veio no PL, né? O PL ele não determina quais são esses minerais. Então, eu acho que tem algumas situações que deixam pontas abertas ali, que vão exigir uma discussão nos próximos semanas, meses, que talvez atrase um pouco a chegada de investidores, o desenvolvimento de projetos. Hoje, mais cedo, o Daniel Hittner estava falando sobre mineradoras que já estavam anunciando a postergação de projetos, e eu acho que isso pode acontecer sim. Então, eu acho que a gente precisa entender como que fica essa questão toda, entendendo, partindo do pressuposto que os royalties para municípios e União e Estados já estão definidos ali na questão da CEFEM. O que vai estar na mesa nessa discussão entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos? Quais são os interesses dos Estados Unidos nesses minerais dispostos em território brasileiro e o que poderia se discutir do ponto de vista de cooperação nessa área? Do lado americano, não tem dúvida que é o acesso às reservas que nós já temos e ter uma fonte exportadora para o mercado americano. Um ponto de atenção que a gente precisa trazer aqui, e dentro daqueles mantras que eu disse que a gente às vezes fica repetindo, né? Nós falamos muito que somos a segunda maior reserva, com algo em torno de 21% do que foi identificado globalmente, e nós temos apenas 30% do território brasileiro mapeado. O que não quer dizer que, à medida que nós expandimos esse mapeamento, que esse percentual das reservas de terras raras ele vai crescer na mesma proporção. Um outro aspecto é que nós temos concorrentes globais, outros países, principalmente aqueles que estão na super-região, né, que é tratada dentro da estratégia da Arábia Saudita, que eles também têm baixo mapeamento geológico, ou seja, alguns desses países eles também podem aparecer com reservas. Então, do lado americano, o Brasil pode ser o meu fornecedor e o Brasil tem que aproveitar esse interesse, essa oportunidade para que novos concorrentes não sejam. Agora, do ponto de vista brasileiro, olhando para o mercado americano, olhando para possíveis parcerias, é o acesso às tecnologias nas fases que vão agregar valor. Eu acho que aí tem um aprendizado muito importante com a China, que ela veio fazendo isso nas últimas décadas, que ela travou o acesso de capital externo à fase da mina, à fase da exploração, mas ela criou joint ventures na fase de agregação de valor. Então, foram feitas várias parcerias com empresas americanas, canadenses e alemãs, onde os chineses aprenderam sobre essa tecnologia, desenvolveram essa tecnologia e incorporaram isso no seu mercado. Então, eu acho que o Brasil ele precisa aprender um pouco com isso também. Agora, só fazendo um parênteses, que eu acho que nessa negociação precisa ter muita atenção, né? Quando nós criamos um conselho, um comitê com tanto poder de veto, e muitas vezes a defesa que tem sido dita é porque os Estados Unidos fizeram isso, o Canadá fez isso, a China fez isso. Só que tem que esses são países, Vitor, que não precisam de investimento externo igual nós precisamos. Então, eles podem se dar ao luxo de ter regulamentações mais rígidas, igual nós estamos tentando colocar agora no PL, porque eles vão utilizar recurso interno, eles vão utilizar recurso próprio. Nós precisamos continuar sendo atrativos para o capital exterior. E entendo que nas regras que estão ali, essa atratividade vai se perder. Conversei com o Gustavo Roque, nosso colunista aqui da CNN Infra. Gustavo, sempre um prazer dividir tela com você, meu amigo. Obrigado. Igualmente, Vitor. Boa tarde a todos.